Olá, começa agora o programa Nova Vida, o programa da família paraense. Com detalhe, você vai conhecer também como funciona o tratamento do Espaço Nova Vida. Conheça o Espaço Nova Vida, uma comunidade terapêutica com trabalho voltado para a prevenção e o tratamento da dependência química de álcool e outras drogas. Acompanhamento psicológico, espiritualidade, ajuda mútua com terapia ocupacional, ação de serviço social, atividades físicas e laborais, além de conversas motivacionais e trocas de experiências. São a base do tratamento com atendimento de qualidade que dignifica e valoriza o dependente químico enquanto ser humano. Dormitórios, refeitórios, auditório, piscinas, salas de reunião, áreas de lazer e meditação fazem parte do complexo que é compartilhado pela comunidade. Fale com a gente, 3229-3600. Internação plantão 24 horas, 999830332. É muito fácil falar com a gente. Está na palma da sua mão. Conheça o Espaço Nova Vida na internet. Acesse o site www.espaçonovavida.org. No Instagram, @espaço.novavida. No YouTube, Programa Nova Vida Oficial. Quer falar diretamente com a gente? Ligue 3229-3600. Você também pode usar o WhatsApp 999830332 ou enviar um e-mail para novavida1993@gmail.com. É o Espaço Nova Vida ao alcance da sua mão. Meu pai trabalhou duro para que cada filho tivesse um lugar ao sol. A energia solar no sítio dele é o meu agradecimento por tudo que ele já suou. É hora dele se poupar do jeito que ama, poupando a natureza. A economia gerada aqui vai beneficiar também meu apartamento e aumentar a nossa conexão. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive insumos e matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Gente, hoje eu desenvolvo esse trabalho por tudo que eu passei na minha vida da adicção. Foram quase 30 anos. Mas hoje, se eu estou à frente desse trabalho, eu agradeço ao meu poder superior, Deus, que sempre eu procurei me alicerçar cada vez mais na espiritualidade e obedecer à programação dos 12 passos. Por isso, eu vivo só por hoje, que é o primeiro dia do resto da minha vida, agradecendo a Deus, sem droga. Portanto, faça o mesmo, admita a sua impotência sobre a sua vida e a sua droga de identificação. Luiz Augusto Veiga lutou muito até se tornar um vitorioso. Tímido como quase todo adolescente, já consumia bebida alcoólica aos 14 anos de idade, acreditando que dessa forma perdia a timidez. E assim desenvolveu a doença do alcoolismo. Nos anos 70, conseguiu montar uma empresa imobiliária onde empregava mais de 140 funcionários e fazia festas regadas a muita bebida. Era um profissional bem-sucedido, até o dia em que ele, que já bebia compulsivamente, aceitou o convite para experimentar maconha e cocaína. O caminho para a sarjeta estava aberto. Depois de começar a cheirar cocaína e fumar maconha, além de consumir tudo mais que aparecia pela frente, a vida de Luiz Veiga
desandou, perdeu tudo. Afastou-se da família, perdeu a empresa, os amigos, tudo. Foi morar na rua, acabou indo mendigar na calçada da Basílica de Nazaré, disputando com os pedintes como ele uma dose de cachaça ou um pouco de comida. Estava no fundo do poço. Mendigava de boteco em boteco e dormia na Praça Justo Sherman, atual CAN, em frente à Caixa Econômica Federal. Até que certo dia, um antigo amigo, empresário Sérgio Leite, ao sair da missa na Basílica, reconheceu Luiz Veiga deitado na calçada, em meio a outros moradores de rua, e aproximou-se. E eu saio da Igreja de Nazaré, pego o carro, ao passar ali mais ou menos, ali próximo daquela árvore de Suma 1, ali na Caixa Econômica, tem uma Caixa Econômica ali, habitacional, vejo umas 3 pessoas, para ser sincero, uns 3 mendigos na calçada, mas um eu reconheci. E fiquei surpreso. Desci e fui tirar a dúvida. Não estava acreditando. Era o meu amigo Luiz Veiga. Eu não sei se eu até fui duro, ou muito duro no momento, mas ele sentiu. E virou e fez um apelo que até hoje eu me lembro. Me ajuda. Me ajuda. Um me ajuda que tocou muito fundo. Fiquei revoltado vendo ele daquele jeito. Como pode ter chegado àquele ponto? Difícil de escrever. Mas felizmente, aquele pedido calou fundo e eu criei coragem. Vem, filho. Não, vem comigo, vem comigo. Eu acho que fui muito duro até com ele naqueles primeiros momentos. O levei para casa. Eu estava morando bem pertinho, no edifício Metrópole. Estava com meu irmão. O hospedei a princípio lá. Cuidamos dele e demos força. O amigo lhe estendeu a mão, levou Veiga para casa e medicou, deu soro, banho, roupas, alimento e amor. Aos poucos conseguiu transformá-lo novamente em gente. A força do Veiga me surpreendeu. A força do Veiga me surpreende até hoje. É tanto trabalho que eu me orgulho muito de ter parado o carro naquele dia. Me orgulho muito, porque eu já contribuí. Eu sei que através do Veiga eu contribuí para muita gente. Com esse forte apoio moral, Luiz Veiga ganhou uma nova vida. Frequentou reuniões de alcoólicos anônimos, de narcóticos anônimos, e o destino o levou a reencontrar a professora Cândida, sua ex-professora. Sabendo dos problemas pelos quais ele tinha passado, ela apresentou um projeto que passaria a ser a razão da vida dele. E foi assim que surgiu o Centro de Prevenção e Recuperação de Dependentes Químicos Nova Vida. Hoje o ex-empresário ocupa-se da prevenção ao uso de drogas e tratamento de dependentes químicos, uma luta na qual a professora Cândida também tem sido incansável e pela qual tornou-se conhecida nacionalmente. Ela é madrinha do Centro Nova Vida. No próximo bloco, vou bater um papo com o Dr. Eduardo Costa. Ele é cardiologista e vamos falar mal do cigarro. Meu pai trabalhou duro para que cada filho tivesse um lugar ao sol. A energia solar no sítio dele é o meu agradecimento por tudo que ele já suou. É hora dele se poupar do jeito que ama, poupando a natureza. A economia gerada aqui vai beneficiar também meu apartamento e aumentar a nossa conexão. Financiamento Energia Solar Bampará, sua melhor fonte de recursos para a melhor fonte de energia. Tudo na natureza e na nossa vida está conectado. A natureza é a fonte da vida. Ela fornece tudo, inclusive somos de matérias-primas que a indústria transforma em produtos feitos para melhorar a nossa vida. Vida que depende do meio ambiente saudável para ter qualidade. Viu? Tudo está relacionado. Então, indústria com preservação. O resultado é vida com mais qualidade. Uma campanha do Sistema FIEPA.
A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Estamos de volta com o programa Nova Vida, o programa da família paraense. E hoje, batendo um papo com o doutor Eduardo Costa. Doutor, nós vamos bater um papo a respeito do cigarro. E vamos falar mal do cigarro. Qual é a sua opinião como médico cardiologista a respeito do cigarro, que é uma droga lícita, né? Veiga, primeiro, super obrigado por estar aqui com você e dar essa informação para o teu público, porque é importante mesmo. Cigarro hoje é mortal, letal. Eu costumo dizer que fumar um cigarro equivale a lamber um chumbinho, tá? É meio caminho para a morte. De todos os fatores que levam ao infarto, a um derrame, que matam metade da humanidade, o cigarro é o mais importante dos modificáveis, tá? Tem pressão alta, tem diabetes, tem estresse, tem obesidade, falta de exercício, falta de sono, LDL, colesterol alto, mas o que mais pesa na balança dos que a gente pode mudar é o cigarro. Quando eu entrei na residência, nós éramos 63 médicos em São Paulo, no Dante Pazanese. Praticamente todo mundo fumava, um só não fumava. Quando eu terminei a residência, 2 anos depois, um fumava, todo mundo parou. Por quê? Porque a gente começou a conviver com o que o cigarro fazia, no dia a dia. No dia a dia, gente com infarto, gente com derrame, gente com câncer, gente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Dessa época, eu lembro que as propagandas de cigarro eram mais bonitas. Sim. Ao sucesso com Hollywood. Né? Não, eu sempre dizia assim, se a gente pudesse sair numa lancha, num iate, ou conhecer essas mulheres que aparecem na propaganda do Carlton, do Hilton, uma vez por ano já valia a pena. Mas não vale a pena. Então, o que é que se demonstrou depois? Que de todos os fatores que levam ao entupimento de artéria, que dá infarto, que dá derrame, que mata metade da humanidade, junto com o câncer de pulmão, é o cigarro. Doutor Eduardo, o tabaco ele ataca a defesa do organismo, principalmente na questão do câncer. Antigamente, a única preocupação que o pessoal tinha com o cigarro era câncer. Mas aí eu lembro que inventaram, uma época, os cigarros de baixo teor. Lembra? Que era um cigarro que não tinha alcatrão. Bem, não adiantou nada porque continuou dando câncer. Incrível que ninguém sabia que cigarro dava infarto e derrame. A preocupação era o enfisema. Pessoal, para quem não sabe o que é enfisema, deixa eu explicar rápido. Já viu um queijo suíço com aquele bando de buraco dentro? Pois é, quando a gente fuma, o pulmão, o enfisema pulmonar, nada mais são do que aquelas bolhas dentro do pulmão. E onde tem bolha, não respira. Então, quando eu faço assim, eu jogo lá dentro de mim 1 litro de ar. Com o indivíduo com enfisema, ele faz isso, joga quando muito um copo, uns 200 ml de ar. Então, a pessoa tem falta de ar depois para tomar banho, para mudar o canal da televisão, fica com falta de ar. E essa falta de ar do enfisema não tem remédio. Não tem, porque é uma consequência que vai destruindo. Um amigo meu falou há pouco que quando a gente nasce, o pulmão é cor de rosa. Quando você fuma, ele termina com uma pedra preta. Né? Fica horrível. Então, o grande problema do fumante, além de infarto e de derrame, é câncer. E câncer de pulmão ainda é um daqueles muito graves. Um dia desse eu conversei com um médico que trata câncer, ele falou que estão curando quase todos, mas o de pulmão ainda preocupa. O de pulmão ainda é sério. E além disso, pode dar câncer do esôfago, pode dar câncer na boca, pode dar câncer no estômago, no pâncreas. Agora, na questão do câncer, porque tem muitos jovens aí, com 8, com 10, com 11 anos, que já estão fumando, em decorrência de uma família disfuncional. Qual a probabilidade desse jovem no futuro passar por uma doença como câncer? Total. Um fumante jovem hoje em dia, uma quase criança, início de adolescência, fumante
mortal. Mortal, assim, é um absurdo. Já é um absurdo você ver hoje um adulto fumando, imagina uma criança, um jovem. Vai lesar o pulmão. O pessoal não tem nem ideia de como fica um pulmão de um fumante. Seria muito bom se todo mundo pudesse assistir uma necrópsia. Necrópsia é quando você pega o indivíduo que está morto e vai ver por que ele morreu, para olhar como fica um pulmão de alguém que fumou. Você para e diz, meu Deus, eu fumava, né? Porque a minha geração fumou, graças que todo mundo acabou. Quem não acabou já morreu. E morreu por quê? Por causa, eu perdi muitos parentes por causa de cigarro. O fumante tem 22 vezes mais chance de ter câncer no pulmão. E o coração? Até os anos 70, ninguém falava em cigarro e coração, tá? Os meus livros de medicina não falavam, só falavam que dava câncer. Quando foi no início dos anos 80, descobriram que quem mais causava infarto e derrame era o cigarro. Por isso que acabou no mundo. Lembra que a Fórmula 1 era patrocinada só por cigarro? Sim. Né? E nós já falamos das propagandas. Praticamente acabou, porque o cigarro, ele lesa o endotélio, que é essa parede de dentro dos vasos, para formar essas placas. Onde ele lesa, é como se a gente pegasse um garfo e arranhasse aqui, chega o colesterol para formar essas placas que vão entupir, que vão dar um infarto e o derrame. Então, uma pessoa fumante, é como se você olhasse, a gente pudesse enxergar dentro dela, o endotélio, que é essa parte de dentro, está tudo inflamado. É assim que está um fumante. Se a gente pudesse enxergar dentro dele, como a visão do super-homem, ele está todo com tendências a entupimento. E isso sem falar dos cânceres todos que ele pode desenvolver, da boca até o pâncreas, sérios, o pulmão, o esôfago, tudo isso. O cigarro é o maior entupidor de artéria que existe no mundo. O pior é que se ele não parar, em 10 anos ele recupera tudo. Se ele não parar, ele vai ter uma vida muito curta, porque ele não vai conseguir respirar, vai ter uma morte ruim, porque é com falta de ar, é horrível isso. Então hoje não tem mais lógica, não existe lógica. Não era nem para a gente estar conversando sobre isso, que não era para existir mais. Mas como existe, ainda existem os teimosos, a gente está falando para eles. Ainda dá tempo, tá? Agora, tanto para o homem como para a mulher, a causa é a mesma? Mulher, ela só tem problema no coração muito importante depois da menopausa. Acontece que mulher fumante jovem e associação com o uso de anticoncepcional, o risco é enorme, enorme. Quando eu fui o chefe da unidade de terapia intensiva lá em São Paulo, na Escola Paulista, eu lembro que nós fizemos um trabalho, a gente teve 5 mulheres, 2 com 18, 2 com 19 e uma com 22 anos, com infarto em um ano. Era a associação anticoncepcional, uso contínuo de anticoncepcional com cigarro. Então, presta atenção. Presta atenção, é coisa de professor, né? Acontece o seguinte, existe um homem que fuma e esta mulher que usa anticoncepcional fuma também. O risco dela infartar e ter um derrame é 4 vezes maior do que do homem. Então, anticoncepcional e cigarro em mulher jovem é mortal. Mortal. É um absurdo isso acontecer. Agora, se essa mulher tiver gestante, essa criança, ela vai ser afetada também. Com certeza. Não existe uma justificativa para uma grávida beber e fumar. Não existe. Só quem vai ser prejudicado é o bebê. É o feto. Tá? Antigamente, que mulheres fumavam, as crianças nasciam com baixo peso, tá? E tinham um desenvolvimento menor. Então, não, é uma coisa insensata hoje deixar uma grávida fumar. Uma coisa que eu não consigo conceber, né? É a mesma coisa que uma grávida bêbada. Não tem lógica.
Não tem lógica. Então, é muito mais mortal para o bebê do que para o... Já vai prejudicar a pessoa, mas vai prejudicar demais o feto. Isso se ele não tiver morte lá dentro do útero. Doutor Eduardo. O fumante, ele sabe que na fumaça tem várias substâncias, milhares de substâncias tóxicas. Por que é difícil parar de fumar? Meu amigo Veiga, tem 4.300 e poucas, é muita coisa. Tem até monóxido de carbono, que é o que sai do escapamento dos carros, né? Todo fumante, ele tem, o sangue dele fica muito grosso, porque ele aumenta a hemoglobina, é um problema complicado. Mas desses 4.300 tem uma substância que é a mais letal de todas, é a nicotina. Que a nicotina chega no cérebro da gente e toma os receptores lá e ocupa. Então você começa a sentir falta. Por isso é difícil parar. Ainda vem a turma que diz, não, se parar de fumar vai engordar. Tem um que diz, eu não consigo tomar café porque eu tenho que tomar. Outro diz, eu fumo só quando eu bebo, né? Mas bebe todo dia. Então, aqueles problemas sérios de... São justificativas. As justificativas ilógicas, né? Porque eu costumo dizer... que nós temos duas vidas. A segunda começa quando a gente descobre que só existe uma, né? Que você tem que parar para pensar. Poxa, eu vou morrer. Hoje é assim mesmo, eu vou morrer. Se você não parar. É uma coisa letal hoje. É o que o primeiro comentário que eu fiz. Fumar um cigarro equivale a lamber um chumbinho, aquele veneno de rato. Porque você vai morrer. Não é uma coisa assim, será que vai acontecer? Vai acontecer, tá? Se alguém me der 2 copos de cachaça, eu fico tonto e saio cambaleando. Vai acontecer. Se eu fumar, eu vou arrebentar meu pulmão e o que é pior, eu arrebento meu coração. Porque eu vou entupir a artéria, vou ter um infarto. Ou vou entupir uma artéria da cabeça e ter um derrame. Ou entupir uma artéria da perna, que é muito comum em fumante, e vou ter que amputar minhas pernas. Então, não tem lógica no mundo hoje fumar, tá? Que é mortal. Você tem um defeito, um vício, tá? Que é mortal. O que é que tem que parar? Existe remédio? Existe remédio. Os remédios são muito caros, mas às vezes está ligado à depressão. Tem antidepressivos que as pessoas tomam e param de fumar. E tem remédio que toma o receptor lá no cérebro, só tem que esses remédios já existiram no Brasil há uns anos atrás, mas eles eram muito caros. Então, a fábrica, eu acho que era a Pfizer, até parou de vender no Brasil, porque era de 1 a 2 mil o tratamento. Não é muito caro. Eu lembro que eu estava nos Estados Unidos quando esse remédio foi lançado, e lá era $1.000. E aí a plateia, quando falou, $1.000? É uma vida, né? Aí a pessoa que estava apresentando disse, alguém daria aqui $1.000 para nunca mais ter pressão alta? Todo mundo levantou a mão. Alguém daria $1.000 para nunca mais ter diabetes? Todo mundo levantou a mão. O cigarro mata mais que a pressão alta e mais que a diabetes. Então, é mesmo. Lá nos Estados Unidos, eles têm spa para parar de fumar. Aqui no Brasil, eu não tenho informação atual. Eles tentaram na época desse remédio. Esse remédio é de uns 10 anos atrás. Parou de ser vendido, chamava Champix, com X. Parou de ser vendido no Brasil porque era caro, o pessoal não comprava. Né? Agora, parava de fumar mesmo. Eu tive alguns pacientes que eu passei e pararam de fumar. Naquela época, hoje, a maioria das pessoas já está ficando consciente.
mas ainda existem os teimosos. Mas, caro amigo, se você é fumante e quer parar de fumar, procure seu médico, procure o cardiologista, procure o pneumologista, procure o psicólogo, procure alguém que vai lhe ajudar, que vai lhe orientar, tá? Orientar. O meu argumento é, eu explico todo o mecanismo que o cigarro vai fazer mal para alguém, todo, tá? Todo. Até hoje eu não tive nenhum paciente que não conseguiu parar de fumar. Todos pararam, tanto do meu consultório privado quanto da universidade. Todo mundo parou de fumar. Eu não tenho hoje nenhum paciente fumante. Lógico que faz tempo, lógico que deu trabalho, mas são decisores de vida. Doutor Eduardo, o VAP, o cigarro eletrônico, foi criado para muitos deixarem de fumar, o fumante no caso. Mas só que a coisa aconteceu totalmente diferente. Hoje as crianças estão fumando cigarro eletrônico desde cedinho, né? Que sufoco. Foi criado justamente para o pessoal parar de fumar. Então, eu não vou fumar uma coisa eletrônica. Foi muito pior. Muito pior porque continuou com nicotina. O líquido lá que eles colocam para fumar tem nicotina. E a nicotina é que provoca dependência. Parece que quem inventou, já inventou. Para eu vender muito, eu vou colocar nicotina, todo mundo vai usar. Uma substituição. Uma substituição. Não adiantou nada, porque aumentou e o que é pior, a concentração de nicotina é muito grande e está provocando infarto e derrame muito mais rápido do que no cigarro comum. Em criança, né? Em criança. Em criança. Então pode causar aneurisma da aorta, pode causar infarto, pode causar derrame, pode causar arritmia que mata jovem. A arritmia mata jovem. Todo atleta, quando tem morte, é por causa de arritmia. Então, essas substâncias chegam lá nas células e modificam a estrutura do funcionamento e vai levar à morte. Morte, ou seja, o cigarro eletrônico só veio piorar. Tá? Era uma opção. E, quer dizer que veio, o cigarro e a eletrônico, dependência ficou maior. ela está levando à morte prematura de crianças? Com certeza. Criança envolvida com isso pode ter arritmia com morte com idade de adolescente. Entendeu? Então ficou muito sério. Está proibido no Brasil, sim, mas as coisas são proibidas sim. E todo mundo acha que tudo que é proibido é bom. É outro absurdo, porque está proibido. Isso é um linguajado, não tinha por que usar. Isso é um linguajado dependente químico em si, né? Justificando, né? O seu uso. É isso que eles usam mesmo, né? Que tudo que é proibido é bom. É gostoso. E a gente morre cedo. Somente para não obedecer papai e mamãe, né? Com certeza. Não, eu tenho uma regra, Veiga, muito simples. Eu costumo dizer assim, os meus pacientes, vírgula, que me obedecem, vírgula, eu não perco nenhum desde 85. E os meus que não me obedeceram, já morreram todinhos. Como eu sou católico, eles foram todos para o inferno, porque foi suicídio. Né? Você diz, não pode beber, bebeu e morreu. Não pode fumar, fumou e morreu. Tem que tomar remédio, não tomou. Tem que emagrecer, não emagreceu. Não pode fazer esforço, fez. Né? Então, as pessoas que não obedecem, hoje no mundo, eu costumo dizer, morre quem quer. Porque se você tiver ciência do fato, o conhecimento, por isso que eu explico muito, né? Explico mesmo, porque Deus te deu livre-arbítrio, mas tu tem que saber as opções. Então, olha, tem uma opção para você viver bem, viver muito tempo com uma vida digna, né? Acordado, sem estar dependendo dos outros. E isso tem gente que não quer seguir, né? Não quer seguir. Então, existe aquela... Ainda tem a turma que diz, não, seja o que Deus quiser. A turma que diz, seja o que Deus quiser, já morreram todos. Não, já morreram todos. Tem uma história da Bíblia, eu vou perder mais um minuto, eu vou explicar. Ia chegando um furacão numa cidade, e aí o cara chegou com o caminhão e disse para alguém, sobe que tu é o último, bora. Ele disse, não, pode vir que Deus vai me ajudar. Aí, quando começou a encher, ele trepou numa árvore, chegou um cara numa lancha, sobe aqui que tu é o último. Não, pode ir que Deus vai me ajudar. Aí o furacão chegando, ele trepou na árvore, chegou um cara com helicóptero, jogou lá aquela escadinha, segura aí que até o último, bora embora. Disse, não, pode ir que Deus vai me ajudar.
Aí todo mundo foi embora, o furacão chegou, ele morreu, chegou lá em cima e disse, Deus, eu fiquei te esperando. Deus olhou para ele e disse, eu mandei um caminhão, mandei uma lancha e mandei um helicóptero, e você não quis se ajudar. Eu falo isso para todo mundo que fala, seja o que Deus quiser. Algumas pessoas estão aqui no mundo, uma é você, para ajudar as pessoas. Eu falo que o teu trabalho, existe o Luther King, existe o Mandela, existe o Gandhi e existe você. Bem pequenininho. Mas existe você. Existem as pessoas que querem ajudar. Doutor Eduardo, obrigado pela sua Obrigado participação no programa Nova Vida. Para mim foi uma honra a sua participação. Eu tenho certeza absoluta que o senhor levou para o nosso público boas informações, grandes informações. E você que é fumante, você que está usando droga, peça ajuda enquanto há tempo. O programa Nova Vida é esse. É o programa da família paraense. Gente, até o próximo programa. Fique com Deus. Só por hoje, sem droga.